Essa senhora aqui é a Dona Lourdes, de 53 anos. Dona Lourdes, uma senhora honesta, uma senhora querida no bairro, inclusive, morava sozinha com 5 cachorros num bairro de Santana de Parnaíba, que fica aqui na Grande São Paulo. Ela foi encontrada morta em casa. Não havia nenhum vestígio dos assassinos, ou seja, foram assassinos contratados para matar mesmo. E para matar essa senhora, ela foi escolhida. E nós, quando levantamos essa história, descobrimos que um passado não muito distante, um passado recente, pode explicar por que essa senhora tão querida por vizinhos possa ter sido morta. Há mais ou menos 3 meses ocorreu algo no bairro dela e ela acabou pagando agora com a vida. É uma das hipóteses. Vamos ver. Para onde quer que a gente olhe, há sinais de que estamos em local tranquilo. Muro baixo, portão sempre aberto, nem tranca tem. Mas a paz aparente da moradora desta casa se acabou de forma cruel. Uma pessoa boa, sempre trabalhou por ser mãe. Isso dói na gente, porque nunca mais eu vou ver minha mãe, eu não vou poder tocar na minha mãe, eu não vou poder abraçar minha mãe, nem eu, nem minha família vamos poder tocar mais nela. Eles destruíram não só o meu irmão, se ele tiver que pagar por alguma coisa, eles destruíram a nossa vida, porque a mãe é tudo que a gente tem e eu não tenho mais a minha. Lourdes Ribeiro Silva Costa tinha 53 anos e trabalhava como doméstica. Morava numa área distante do centro de Santana de Parnaíba, que fica na Grande São Paulo, e repentinamente teve a casa invadida. Não sei se eles subiram a escada ou se vieram de cima, que tem acesso por volta do quintal. Quando eu cheguei aqui, vi que a porta estava, mesmo assim, entreaberta. A bolsa dela estava virada, tudo no chão aqui. Os documentos tudo jogado no chão. E ela sobre a cama, morta, enforcada. E o celular, né? E o celular também levaram também aqui. Onde que ficava o celular dela? Com certeza estava ali no carregador. O carregador está ali, ó. A maior parte dos objetos pessoais de Dona Lourdes foi deixada para trás, assim como o carro dela. E a chave estava à vista de todos que entraram na casa. Por mais que, num primeiro momento, esse caso possa ter sido tratado como um roubo à residência, tanto para a família como para os investigadores, há sinais de que a história pode ser totalmente diferente. A começar pelo horário e pela data em que aconteceu a morte da doméstica. Ela tinha uma flexibilidade no trabalho, eventualmente entrava mais cedo, eventualmente mais tarde, e raramente passava uma noite sozinha aqui dentro. Pelo menos 3 ou 4 dias da semana, ela dormia na casa das filhas e quando retornava para casa, quase sempre acompanhada de alguma das netas. A patroa dela também tinha compromissos pela manhã, portanto, nem sempre ela saía tão cedo. Eventualmente, deixava a casa na hora do almoço, o que indica que os criminosos ou o criminoso conhecia muito bem esse dia a dia de Dona Lourdes, ou tinha informações precisas de alguém que seguia os passos dela. Agora, o que intrigou a todos que acompanharam o trabalho da perícia após o crime aqui dentro da casa, principalmente a família, foi o zelo e o cuidado que os supostos assaltantes tiveram para invadir essa casa. No toque dos objetos, a preocupação em deixar rastros, principalmente nos objetos que supostamente poderiam ser interessantes para um roubo à residência. A Vanessa acompanhou de perto o trabalho dos peritos em busca de vestígios que os criminosos possam ter deixado. O perito analisou isso daqui e ele disse que tem marca de dedos, mas não tem impressão digital. Então, provavelmente, eles tenham entrado de luva já. Quer dizer, então, quem mexeu no ventilador cuidou para não deixar marca. Para não deixar marca. Desde a entrada, porque lá também não tem digitais. Na porta? Não tem digitais. A chave do carro estava dentro dessa sacola aqui. Eles nem mexeram, então eles não vieram para roubar bens materiais.
Quando a casa foi invadida entre 5 e 6 horas da manhã, a dona Lourdes estava dormindo, o que reduz e muito a possibilidade de que essa senhora, sozinha, em algum momento tivesse esboçado uma reação contra os supostos ou o suposto assaltante. A casa também fica em um ambiente rural, cercado de mata. E aqui fora, a gente encontra ferramenta de todo tipo, que a dona Lourdes, inclusive, utilizava no dia a dia para cuidar das plantas, da horta que ela mantinha. Também a gente encontra aqui do lado de fora muitas cordas e fios. Isso tem aos montes. As cordas principalmente devido aos cachorros. São 5 aqui dentro de casa. Mas quem invadiu a casa dela veio prevenido e trouxe a própria corda, mais grossa e mais extensa. E foi essa a corda utilizada para tirar a vida dela. Os peritos falaram que quando a gente encontrou o corpo, ela estava ali de volta de 6 a 8 horas. Mas aí teve uma conhecida nossa que falou que ouviu barulhos dentro da casa, os cachorros latindo muito. E aí a gente acha meio estranho ninguém ter escutado esses barulhos, entendeu? Porque os cachorros fazem muito barulho, são 5 cachorros. E aí ninguém ouviu o barulho, é muito estranho. Tem muita gente que mora no entorno aqui. Sim, tem o vizinho da frente, tem o vizinho do fundo. Né? Os outros moram mais afastados, mas qualquer grito, qualquer coisa, escutariam. Para a família, essa foi a evidência final de que a invasão à casa de Dona Lourdes não tinha nada de interesse por dinheiro ou por objetos de valor. E eles não queriam bens materiais. Se eles quisessem bens materiais, eles teriam procurado a chave do carro, eles teriam levado o carro. O documento do carro estava na bolsa, que estava jogado no chão. Eles queriam apenas fazer a família sofrer. Porque o meu irmão tá preso, tá numa cadeia. Tá lá sendo acusado de ter participação num crime. E a família o tempo todo disse que iria se vingar. Para tentar deixar mais evidente a crença da família de que a morte de Dona Lourdes teve como motivação vingança, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mais precisamente para o mês de junho deste ano, e relacionar então um outro caso, um outro crime, a morte de seu paraílio, um homem de 76 anos que foi assassinado bem aqui, dentro dessa chácara, onde ele trabalhava e também morava. Seu paraílio e Dona Lourdes moravam no mesmo bairro, eram quase vizinhos. De carro, a distância dessa chácara até a casa dela é de aproximadamente 1,5 km. Mas como o seu paraílio tinha o hábito de encontrá-la com frequência, ia a pé e caminhava não mais do que 100 metros. Cortava caminho por aqui, pela mata, descia o barranco e dava direto no quintal da casa de Dona Lourdes. A morte de seu paraílio também envolve uma série de mistérios e muitas suspeitas. Um senhor assassinado dentro de casa, exatamente 3 meses antes da amiga, também enquanto dormia. Pior são as acusações e as investigações que levam aos suspeitos de terem envolvimento com a morte de seu paraílio. Um senhor muito querido por todos na vizinhança. Ele era muito próximo da minha família, da família da minha irmã, da minha mãe. Né? Tudo dele, ele chamava... Eu não podia vir muito porque eu trabalho sempre. Mas a minha irmã, o meu cunhado sempre estavam presentes, as minhas filhas sempre estavam presentes. Até mais que os próprios parentes dele. O corpo de seu paraílio foi encontrado com sinais de que teria sofrido agressões. A morte foi causada por uma pancada na cabeça, supostamente com uma ferramenta que estava dentro deste carro. Da casa dele foram levados alguns objetos pessoais e o dinheiro que o senhor havia recebido no dia anterior pelo trabalho que fez. Na época, a família falava de ameaças que seu paraílio estaria recebendo. Um nóia que mora até vizinho do meu pai, que já várias vezes ameaçou meu pai. Deve ter feito isso até no motivo de pegar dinheiro para ir usar droga.
Dias depois, o filho de Dona Lourdes foi preso junto com um outro rapaz, suspeitos de envolvimento na morte de seu paraílio. O jovem está preso enquanto aguarda a decisão da justiça. Após o episódio, a família de Dona Lourdes se viu diante de sinais discretos de que a prisão do rapaz não seria o fim da história. Imagens que mandaram para minha mãe no celular dela, perguntando se ela conhecia os assassinos. Aí teve cartazes que foram colados na porta das nossas casas, Que cartazes são esses? acusando o meu irmão de assassinato. Tinha foto dele e que falava, vamos orar pela família do assassino de idoso. E a foto? A foto do meu irmão. O que ela falava sobre isso, sua mãe? Hein? Ela tinha muito medo deles se vingarem, mas se vingarem do meu irmão. Que até então ninguém sabia se ele tinha culpa ou não, e até hoje a gente não sabe. Ele está lá para ser julgado por isso. A relação entre seu paraílio e a família de Dona Lourdes era a melhor possível, segundo as irmãs. Para mim, ele era como se fosse um vô. Para mim, com meus filhos, com meu marido, ele era como se fosse um pai. Porque meu marido não tem mais pai. Então, tudo que ele fazia, ele chamava a gente. Tinha gente que ficava, os próprios parentes, ficavam irritados com ele por causa disso. Porque tudo que ele fazia, ele chamava a gente. Tudo. Se ele fosse fazer uma comida, ele chamava. Se ele fosse fazer um churrasco, ele chamava. Então, a gente estava sempre presente na vida dele também. Entendeu? Eu acho que a família não tem culpa das escolhas que as outras pessoas fazem. Mas após as mortes, tudo parece ter mudado em se tratando de relacionamento entre as famílias. Aqui do lado a gente tem vizinhos que são parente tanto nosso quanto do caso do seu paraílio, neta do seu paraílio, e um primo que é de sangue, sobrinho da minha mãe. É impossível a pessoa estar aqui do lado e não escutar nada, não escutar o barulho do cachorro, sendo que ele estava em casa o tempo inteiro. Não derrubaram uma lágrima pela minha mãe, não foram no enterro, não foram no velório. É impossível, parece que alguém estava cuidando para saber se minha mãe ia estar sozinha aqui, porque algumas vezes ela descia com as minhas filhas, que são neta dela, descia para dormir aqui para não dormir sozinha, outras vezes ela vinha sozinha para poder cuidar dos bichos dela, cuidar das plantinhas dela. Dona Lourdes teria sido a pessoa que encontrou o corpo de seu paraílio dentro da chácara. E após os desdobramentos das investigações, se manteve ao lado do filho, o que teria gerado desconforto por parte da família do idoso. Depois da prisão, mãe e filho mantiveram contato apenas uma vez e por vídeo. Minha mãe não pôde nem abraçar o meu irmão desde que ele foi preso. Ela falou com ele através de uma tela, de um vídeo, né? Um vídeo. Ela falou com ele de um lado e ela do outro. E ela ficou muito feliz de ver que ele estava bem lá dentro, mas infelizmente minha mãe não pôde dar um abraço no meu irmão, não pôde. Ela estava em paz porque ela escutou dele o que ela queria escutar. Que ele não fez justiça com as mãos dele, que ele não matou, que o meu irmão não matou. O seu paraílio. O seu paraílio. E isso deixou ela em paz, porque ela precisava ouvir isso dele. Então ela pagou por uma coisa que ele não fez. E a gente teme, não só porque aconteceu com a minha mãe, mas o outro rapaz está preso, pode acontecer com a família dele também. O filho acusado do primeiro crime recebeu na cadeia a notícia da morte trágica da mãe. Meu pai e minha irmã, a gente foi lá e teve que dar essa notícia para ele. E o que ele disse para mim foi a mesma coisa que ele falou para minha mãe, que ele não matou. Então ele não entende por que aconteceu isso. Ele sabe que ele estava aí, né? Pode até ter tido participação nesse crime, mas ele não matou. Então isso revoltou um pouco ele. Conversei muito com meu irmão e ele falou que vai fazer o que a minha mãe pediu, que é sair de lá uma pessoa melhor, que ele não vai fazer justiça. A polícia, por enquanto, não prendeu nenhum suspeito de ter participado da morte da doméstica. Mas a família espera por uma resposta o quanto antes. Uma pessoa sozinha não conseguiria fazer o que fizeram com ela, a brutalidade, né, a crueldade que fizeram com ela. Foi no mínimo duas pessoas, né? Pode até ter sido mais, mas duas pessoas, eles garantiram pra gente que foi umas duas pessoas.
E assim, a gente espera que mesmo que eles usaram luva, que tenha alguma coisa, que eles tenham deixado algum vestígio, porque assim como eles quiseram justiça e meu irmão tá lá pagando, eles tiraram a vida da minha mãe. A minha mãe era tudo para nós. O receio de todos eles é de que os crimes possam gerar ainda mais violência entre as famílias e que as mortes dos amigos sejam vingadas com ainda mais vítimas. Tenho medo por mim, pela minha família, pela minha irmã, pelo meu pai. Meu pai mora sozinho também. Tenho muito medo por ele também.